para o Luciano, para o Fabiano. Para que serve esta mensagem para mim, para você? Para entender que a nossa vida está sujeito a estar no momento de tribulação ou adversidade, e saber que muitas vezes a adversidade, o problema e as lutas são as águas. Nós até descemos do barco, estamos caminhando, está tudo bem, mas de repente a coisa começa, estava bem, já começa a despencar. Mas estava caminhando, as coisas estão caminhando, daqui a pouco começa. Não quer dizer que Deus não está no controle. Não quer dizer que você vai se perder no meio do caminho. É um processo. Porque muitas vezes acontece comigo, com você. Estamos até caminhando, mas de repente, e aí você não entende porque está ali. Mas sabe o que me chama a atenção, ô Jerusa? É que o texto vai me dizer que Pedro diz: é o Senhor, então manda eu ter contigo. Manda eu ter contigo. Então Jesus diz: então vem. Jesus não diz: é melhor não, mas incentivou ele a descer do barco, para que ele pudesse andar. Ele não disse: é melhor não, você não é um homem de fé. Ele não disse isso. Ele também não disse, falando: Pedro, deixa para lá, querido, eu vou ter com você, eu vou até você. Que muitas vezes nós esperamos que Jesus venha até a nós. Senhor, vem. Mas Pedro falou: Senhor, é o Senhor, então manda eu ir. Senhor, é o Senhor mesmo, então eu quero ter contigo. Jesus disse: então vem. Ele desce do barco e sai andando. Agora presta atenção nisso aqui, olha. Ele desce do barco, vai andar sobre as águas. Agora, no verso 27 diz assim: Jesus, quando chegou lá, olha só, Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, tem bom ânimo. Ou coragem, sou eu, não tenha medo. Ou não temas, alguma versão, não tenhais medo. Então, três coisas Jesus falou antes de Pedro descer do barco. Primeiro, tem de bom ânimo. A minha versão está coragem. Segundo, Jesus disse: sou eu. Para que não houvesse dúvida, sou eu mesmo. Terceiro, não fique com medo. Jesus, ele não chega atrasado, ele antecipa a sua vida. Ele mostra para você, para mim, para nós. Só que na trajetória da nossa caminhada, a gente esquece quem disse para nós: tem de bom ânimo. Pessoas falam, mas Jesus garante: tem de bom ânimo. Tenha coragem. Sou eu, Jesus, não é qualquer pessoa. Terceiro, ele diz: não tenha medo. Não tenhas medo. Não tenha medo.
Foi 3 coisas que Jesus disse antes de pedir para Pedro vir até ele, e antes de todas as coisas, porque os discípulos estavam com medo, apavorados, porque viram um homem no meio das águas, acharam que era um fantasma. Eles se assustaram, porque eles nunca viram aquilo na sua vida. Até você, eu, nós ia se assustarmos. Sim ou não? Você está lá num barco, velejando, aí começa uma pessoa a andar sobre as águas. Irmão, na hora te bate as pernas. Ai, meu Deus do céu. Aí você já faz todo o movimento, pede todas as bênçãos. Meu Deus, que é isso? Hã? E a pessoa está passando assim num lugar, alguém pula de dentro do cemitério para fora. Na hora que você está passando, a primeira coisa que você faz é sair correndo. Jesus, quando está andando, eles ficam todo apavorados, olha e diz: é um fantasma. Mas alguém disse: é o Senhor. Mas sabe o que me chama mais atenção ainda? Veja o texto aqui. Olha só, presta atenção. Capítulo 14, verso de número 24. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era o quê? O vento era o quê? Contrário. Presta atenção nisso, que dos evangelhos de Marcos e de João vai dizer que havia um vento contrário, um vento forte, veemente. Já estava o barco no meio das águas. Para que você entenda todo o contexto, Jesus estava orando, pediu para os discípulos entrar no barco e falou: vá às águas. E Jesus foi atender a multidão e foi depois orar. Mais tarde, Jesus, 3 horas da manhã, foi ter com eles. Só que as águas já estavam agitadas, porque havia um vento contrário. Então eles já estavam totalmente desesperados, porque eles acharam que o barco ia afundar, porque havia um vento forte. Então o barco balançava de um lado para o outro, e eles começaram a remar sentido a praia. E eles já estavam desesperados, porque o vento é contrário. Mas aí Jesus percebe que o vento está contrário, e ele vai ter com os discípulos, preocupado com eles. E quando Jesus vai se aproximando, o vento contrário, mas Jesus andando sobre as águas, eles não identificaram Jesus. O que aconteceu? Eles apavoraram mais ainda. É um fantasma. A gente nunca viu essa situação. E aí a palavra do Senhor diz que Pedro ouve e diz assim: é o Senhor. E ele vai de encontro, mas o vento já é contrário. Percebe que já há uma tempestade, já há uma situação, já há um problema ali. O vento é contrário, então os discípulos estão todos preocupados. O barco vai afundar, já tem um vento que não está a favor. Mas mesmo assim, com o vento contrário, com aquela forma não favorável, mesmo assim Pedro pede para descer as águas. O que faltou? Já tinha um vento ruim, uma situação difícil. Parece que Pedro desafia a natureza para ir ter com Jesus, porque ele desce do barco com um vento contrário. Então o vento já era contrário. Então você desce, aquele vento batendo já, agitando tudo. Alguém diz assim: não desce.
O mar não está para peixe, a coisa está brava. Mas mesmo assim, com o vento contrário, ele desce do barco. Já é uma coisa fenomenal, porque se tem algo contrário, se não está dando certo já ali com os discípulos, imagine descer ainda do barco. E ele desce do barco com o vento contrário. Já é uma demonstração de fé, é uma demonstração de, porque eu não desceria, barco balançando. Eu não sei aqui quem já navegou. Provavelmente quem já fez isso ou já participou de alguma pescaria. Imagine aquele vento agitando todo o barco. A pessoa tem que segurar e tem que descer ainda a água. Quem vai pular na água e descer na água com o vento contrário? Quem vai agir desta forma? E ele faz isso, igreja. Ele desce, vai lá nas águas e chega no meio do caminho. A palavra do Senhor diz que ele, olha só, que ele, com vento contrário, a Bíblia diz, com vento contrário, Pedro pede para ir ter com Jesus. Jesus diz, vem. Ele vem, desceu do barco, verso 29, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Agora presta atenção nisso, verso 30. Mas observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas passam por vários desafios na sua vida e vai chegando. Chega um momento que os olhos dela começam a enganar ela. Não é para mim. Não é para mim isso. Eu nunca serei feliz. As coisas não vão acontecer na minha vida mesmo. Eu achei que ia acontecer, mas não vai acontecer. Eu já desci do barco, já enfrentei o vento contrário, já desafiei a natureza, mas, pastor, não aguento mais. Já começa a parar no meio do caminho, sendo que Deus ainda tem algo para realizar. E as pessoas começam a olhar mais a circunstância do que olhar para aquele que chamou para ter com ele. Jesus tirou você da sua casa hoje para você ter com ele. Jesus tirou você lá do mundo para você ter com ele. Jesus tem um propósito para a sua vida. Então quando a gente começa na trajetória, já enfrentamos, já vencemos, já passamos por algum processo na vida e já até descemos do barco, mas chega um momento da caminhada que a gente começa a olhar mais para o que está acontecendo em nossa volta do que aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aí onde mora o problema, porque ele já tinha feito tudo certo, as coisas já estavam caminhando. Ele enfrentou o vento contrário, desceu as águas, desceu do barco, as águas, o vento era contrário. Enquanto ele caminhava, o vento continuava contrário. Mas ele começou a observar. Olhou para um lado, olhou para o outro. É o que vai acontecer com a igreja no dia do arrebatamento. Se ela continuar olhando para um lado, para o outro, ela não vai ouvir o som das trombetas e também não vai chegar no reino do céu. Porque ela começou a olhar para um lado e para o outro. Começou a olhar para pessoas. Começou a olhar para a falha de pessoas. Começou a observar tanta coisa. Esqueceu daquele que chamou ele. Jesus nos chamou para o arrebatamento da igreja, para a vida eterna e salvação. Da minha vida, da sua casa e da sua família. Então, quando a gente começa a observar, a gente fala, isso aí não tem mais jeito. Meu marido, esse aí não muda, esse não vai mudar. O meu filho não vai mudar. Eu não aguento mais. Sabe o que vai acontecer? Num dia vocês vão chegar aqui em casa e eu não vou estar mais aqui. Eu vou sumir. Aí eu quero ver vocês. Aí você chega ao ponto de dizer isso dentro da sua casa. Eu vou desaparecer. Vocês não valorizam? Eu vou desaparecer.
Olha, e não volto mais. Vocês não vêm não vêm, nem vão me achar. Porque no momento que nós precisamos se manter, a gente esquece de quem nos chamou. Deus está falando com pessoas aqui para dizer para você: pode ser, sim, você já venceu algumas tempestades, ventos contrários, mas agora parece que a coisa não está caminhando. Mas não quero dizer para você, não é que Jesus te abandonou, é que Ele está te ensinando, é que Ele está te moldando. Ele está te dizendo assim: você vai ser a pessoa que vai testemunhar que andou sobre as águas, que venceu mais uma vez, venceu o vento contrário e vai vencer novamente. Mas Ele diz para você: não se preocupe, Ele vai te tomar pela mão hoje e te dizer: filho, filha, não temas, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu estou no controle da tua vida, bendito seja o nome do Senhor. Pastor, não aguento. Aguenta sim, o teu barco não vai afundar, nem a sua vida vai afundar. Alabacarabraço. Então você já fez a maior parte, querido. Você já fez a maior parte. Foi renunciar você mesmo para estar servindo ao Senhor. Você já fez a maior parte. Você entregou a sua vida para Jesus. Você já fez a sua parte. Jesus vai fazer a dele também, mesmo a gente sendo falho. Mesmo já venceu o vento contrário, Deus já fez muita coisa por você, e agora você está desanimado, está sem força. Mas Ele não esquece dos seus. Ele vai estender as mãos. A mão de Deus está sobre você. Você acha que não? Deus esqueceu de você? Deus não esquece dos seus. Só é um processo de Deus na nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que Pedro, observando o vento forte, percebe que ele desce, o mesmo vento contrário é o mesmo vento forte, é o mesmo vento. Talvez você já venceu alguns ventos, talvez esse vento seja um vento mais forte ainda, ou até mesmo parecido, mas não quer dizer que Deus está te abandonando, que Deus esqueceu da obra que Ele tem na sua vida. A Bíblia diz: ele teve medo, começou a afundar, clamou ao Senhor: salva-me. Se tem uma pessoa nessa hora que vai nos ajudar, nos salvar, é Jesus. Esta pessoa de Jesus Cristo, ela nunca falha. E disse a palavra do Senhor: imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus está dizendo: nessa situação que você está vivendo hoje, joga fora a dúvida, porque a dúvida está te impedindo chegar aonde Deus quer que você chegue. Se você está em cima do muro e chegou aqui em cima do muro, dividido, totalmente sem direção, Deus está te dando uma direção hoje. Não é para você voltar para o barco, não é para você recuar, mas é para você avançar. E o estágio é Ele com a mão estendida. Não tem problema. Mais uma vez eu digo para você: eu sou o Senhor teu Deus. Eu comecei a analisar o que Jesus disse aqui. Tem coragem, sou eu. Essa palavra sou eu vem do eu sou. Eu sou. No livro de João, capítulo de número 10, ele diz: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou Jesus. Ó Saulo, quem você persegue? Eu sou. Mas o que significa isso? É que Ele é e sempre será tudo o que precisamos na nossa vida. Se está difícil hoje, aí Ele vai descer. Você está lá embaixo, mas Ele também vai descer e vai dizer assim: não temas, eu sou contigo. E vou te colocar de pé, para que você continue caminhando, navegando sobre as águas,
porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Tá difícil? Conte com a ajuda dele, se coloque de pé. Tá estreito? Conte com a ajuda dele. Ele está de prontidão para estender a mão para você e dizer: não temas. E eu garanto para você, biblicamente, dentro desse texto, que o que parece que não vai acontecer, vai acontecer. O que parece que não vai dar certo, vai dar certo. O que parece impossível, Deus trabalha no impossível. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Mas mesmo assim, Deus trabalha no improvável. Mas você pode dizer: pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. O que está acontecendo comigo dentro de casa? Qual é a luta que eu estou vivendo? É o vento contrário. Mas não quer dizer que Deus não está ao seu favor. Agora, posso dizer algo? Ninguém toca na menina dos olhos do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é ungido de Deus, ungida do Senhor. Deus te chamou para vencer. É só uma fase que você está passando, e que Deus vai dar uma reviravolta nessa fase. Só que Ele está te ensinando algo: dependência. Pedro não está errado, ele está certo. Desceu do barco, enfrentou o vento contrário. Mas como ser humano, a gente começa a olhar as coisas, e começa a vir a incredulidade. A gente começa a duvidar: será que Deus tem algo na minha vida mesmo? Mas ele percebe que mesmo na falha dele, ele precisava de Jesus. Então o que ele faz? Ele começa a clamar. No vento forte, afundando, ele começa a pedir ajuda daquele que é o único que pode ajudar. Tá difícil, mas o único que pode me ajudar e te ajudar ainda continua sendo Jesus. Não é teu pai, não é tua mãe, não é placa de igreja. O único que continua de pé para mim estender a mão para você, ainda continua sendo Jesus. Para salvar seu casamento, salvar sua família, salvar os seus filhos. Ele vai chegar: não temas, venha, venha. Não vou deixar você se perder. Não vou deixar você perder a direção porque você olhou para o lado. Não se preocupe. E colocou ele sobre as águas. Mas quem estava lá no barco já estava acreditado, crendo que estava tudo perdido, porque viu Pedro afundar. Está tudo perdido. Não adiantou nada ir ter com Jesus, ir para a igreja. Está tudo perdido. Olha lá, está afundando Pedro. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora certa. E quando ele chega para fazer a diferença. E coloca Pedro andando sobre as águas. E Pedro começa a andar. E eles falam: não acredito. Jesus está andando, Pedro está andando. Está acontecendo, o vento contrário não pode derrubar. O vento contrário não pode te derrubar. Ele pode até vir, mas ele não pode te derrubar. Ele pode até te desmotivar, mas ele não pode te afundar. Sabe por quê? Existe uma profecia no livro de Isaías 43, para mim e para você: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E se entrares na fornalha de fogo, fogo nenhum te queimarás. Bendito seja o nome, porque eu sou o Senhor teu Deus,
que te remi e chamei-te pelo teu nome, diz o Senhor. Isaías 43, há uma profecia para a minha vida, para a sua vida. E eu quero dizer para você que nesta manhã, pode ser que você começou a afundar, mas existe o mestre dos mestres, existe o dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas. Para você que nos acompanha, Ele é aquele que estende a mão, e eu declaro isso na sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que aquele que está no vento contrário se chama Jesus. Não é um fantasma, não é uma ilusão. Jesus é real, Ele é verdadeiro, não é fábula. Jesus não é fábula, Ele não é um fantasma, Ele é real, Ele é verdadeiro. E quando Ele entra para mudar a história da vida da pessoa. Segure na mão desta pessoa. É possível você segurar na mão desta pessoa que está ao seu lado? Feche o corredor. Eu quero fazer uma oração de mãos dadas. Eu não sei como você entrou, mas eu sei como você vai sair. Vai sair daqui hoje, o Senhor colocando você sobre as águas, andando. Eu profetizo realizações na sua vida. Pai, em nome de Jesus, o teu filho, nesta manhã, quem entrou aqui está afundando, não está mais, porque o Senhor vai trazer sobre as águas, para que ande sobre as águas. Vai ser um milagre do extraordinário, do sobrenatural, do impossível, do improvável. É no casamento, é nos filhos, é na família, é no pai, é na mãe, é na tia, é na sogra, é no sogro, é nela mesmo, é na vida financeira, é na saúde. Meu Deus, é no emocional, é no psicológico. Esta pessoa muitas vezes não consegue dormir, gira para um lado, gira para o outro, tem crise de ansiedade. Meu Deus, muitas preocupações, o desespero já tomou conta. Mas hoje eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, em nome de teu filho Jesus, que ainda que haja dúvida em nós, que nós olhamos para um, olhamos para o outro, olhamos para a situação, olhamos para o mundo, olhamos para a crise, olhamos para o problema, olhamos para o casamento, olhamos para os filhos, ainda que os nossos olhos nos enganam, ainda que a gente faça olhar e comece a afundar, mas eu creio que o Senhor nesta manhã está estendendo a mão sobre a vida desta pessoa, sobre o lar, sobre a casa. O Senhor tira a discórdia, a contenda, a violência, meu Deus, em nome de Jesus, a divisão. Meu Deus, ninguém toca na menina dos olhos do Senhor. O Senhor fará justiça, o Senhor julgará a causa, o Senhor vai pegar o processo